Eu vou entrar no sistema daqui a pouco, mas outra informação que traz muito também agora no final do ano são as férias coletivas. Agora as férias coletivas, chegou ali novembro, dezembro, principalmente o pessoal já quer jogar o pessoal para fazer férias coletivas já Natal com Ano Novo, né? Então acontece demais. Então a gente tem regras também para seguir em férias coletivas. Então não pode ser somente um da empresa, não pode ser somente 5 da empresa, tem que ser todos da empresa ou todos do setor. Então, todos do departamento pessoal vai ficar de férias coletivas. Beleza. Todos do marketing aqui da Macrosystem vai ficar de férias coletivas. Porque estou falando de setores. Mas toda a empresa vai ficar. A Macro vai ter férias coletivas no final do ano. E aí, sim, tá ok perante a legislação, né? No artigo ali 139, se eu não me engano. E aí vem aquele fala, né, que o rapaz tinha perguntado para nós lá. Com 15 dias, né, de antecedência, então aí que tem informação. Com 15 dias de antecedência, né, que você tem que informar a Secretaria do Trabalho aí que tiver da sua região. Se não, o Ministério. O Ministério do Trabalho, ou o sindicato, que tiver, né, informando aí quem que vai sair de férias coletivas, né, com a data, todas as informações. Isso. E funcionários com menos de 12 meses de contrato recebem proporcionalmente os dias de direito. Então, no caso de férias coletiva, se ela for maior do que ele tem direito, gente, então ele vai receber licença remunerada. Exatamente. Então, se for menor, ele recebe licença remunerada. Se for maior, não tem problema. Ele tira o que for de direito dele, e depois ele tira individuais, né, seguido ali, dependendo do tanto que sobrar, né, Marina? Seguido, ele tira individuais para quitar, então, aquele período aquisitivo. Muita gente tem dúvida nisso, que às vezes, por exemplo, a empresa vai lá, vai parar 15 dias, e o funcionário, pelo tempo de trabalho dele, às vezes tem 10 dias, né? A gente fez até um exemplo aí no sistema, acho que é o funcionário 5, Flávio. E ele foi exatamente esse exemplo. A empresa ia parar 15 e aí ele só tinha 10 dias de direito. Então, 10 dias eu gerei a férias, paguei para eles 10 dias. Os outros 5 dias, ele vai ser como licença remunerada. E como que fica o período aquisitivo, né, Flávio? O período aquisitivo, ele fica o seguinte, a pessoa vai sair de férias, como, por exemplo, o exemplo que eu coloquei ali, acho que foi dia 22 de dezembro. Isso, é licença remunerada, você vai fazer. Aí o período aquisitivo dele começa um dia antes dele sair de férias. Então ele acaba ali, você finaliza o período aquisitivo dele, tá? Você não continua contando, não. Então ele interrompe o período, né? Aí, se você entrar aí, é o funcionário 5. O 5 é normal. O 5 é normal? Não, é o 5 que eu fiz. Coletivos. Funcionário 5. Isso. Olha lá, ó. Ele gerou 10 dias ali de férias, né? E aí, quando você entrar pode entrar na engrenagem aí. O período aquisitivo dele, tá vendo lá, ó? Ele saiu dia 22. O período aquisitivo dele finalizou no dia 21/12. Então, ele finaliza um dia antes da pessoa sair de férias coletivas. E os outros 5 dias, eu não tô pagando nas férias. Eu vou pagar na minha folha de janeiro, né? Aí, ele vai puxar na minha folha de janeiro esses 5 dias de licença remunerada pro meu funcionário. E aí ele começa uma nova contagem aí das férias pro próximo período. Você chegou a gerar a folha? Cheguei. Pronto. Em janeiro, puxou os 5 dias. Então vai ficar os 10 dias nas férias e os outros 5 na folha da licença remunerada. E no caso contrário, então, que é o que eu estava mostrando, que é o funcionário 4. Que aí já é quem tem a mais, né? Às vezes, por exemplo, a empresa vai parar 15 dias e o funcionário tem 20, né? Aí vai ficar 5 dias de saldo. Aí segue aquela regrinha, né, Flávio, das férias. Então tem que ver aí os dias que vão ficar, né, pra ver como vai ser tratado, né? Isso. E aí a gente tem a opção aí, no caso esse aqui, esse exemplo nosso, ele tem um saldo menor de dias, né? Ele entrou recente. Esse aqui, no caso, ele tem direito de licença remunerada. Esse aí pegou os 30 dias, né? Só que ele só tinha 2,5. Esse aí é sortudo. E aí, esse aí é sortudo. 27,5 por conta da empresa, não abate depois, gente. Né? Por conta da empresa, a empresa não tem que falar depois do desconto de período aquisitivo posteriores, esses 27,5. Então, se a pessoa tem direito menor,
ele vai pagar a licença remunerada. Se ele tem direito a o tanto correto... Opa, perdi o funcionário aqui. Nesse caso aqui, ele não tem, né? Não. E aí, acho que não tem completo, não. Não tem completo. E aí, no seu caso aqui, ele pagou na folha, naquele caso lá, ele tinha pagado nas férias. Nas férias. Existem as duas opções. Qual que é o parâmetro que a gente vai trabalhar? Esse é o parâmetro 288. Então, a gente tem um parâmetro 288. Então, a gente vai depender de como você vai levar essa informação. Você vai pagar a licença na folha ou nas férias. Isso. Então, ali a gente teve os dois exemplos. Então, existe a opção de pagar na folha e de pagar nas férias. Lembrando, gente, que só vai ser gerado esse licença remunerada se o parâmetro 342 estiver falando ali para interromper o período. Exatamente. Porque o que eu vejo muito, quando ele não termina no início das férias, ele não vai gerar licença remunerada. Por quê? Porque ele vai continuar contando. Então, ele entende que vai ter um outro período que ele vai tirar. Perante a legislação, né, Marina, o correto é interromper no momento das férias coletivas, quando o funcionário não tem direito, né, daquele total, ou tem exatamente o tanto, mas é correto de dias, né? Mas se ele acaba por ter ali, no caso daquele exemplo, tem 2 dias e meio ou 10 dias, ele vai, então, interromper o período aquisitivo e começar a contar de novo. Ele vai ter um novo período aquisitivo. Mas... tem gente que usa esse parâmetro para fins de controle interno. Tem gente que usa e acha mais fácil continuar contando o qual esse funcionário depois tira de novo o restante remanescente. Então, a gente dá essa liberdade para o usuário fazer também essa parametrização. Isso, aí fica a critério, né? De seguir ou não. Isso. E uma configuração também importante de falar, Flávia, é a questão da função. Que lá no cadastro da função, a gente tem a opção se a pessoa retorna no final do direito adquirido ou se paga como licença remunerada. Que também tem essa opção, porque às vezes a pessoa não quer pagar como licença, então ele vai tirar a férias só o período que ele tem ali de direito proporcional, né? Então tem essa configuração dentro da função, né? E tem ela dentro da profissão também, que é do CBO, né? Lá no preparar, né, Flávia? Isso, que se você colocar lá, ela traz para cá. Exatamente. Né? E aí, o importante é, caso necessário, já fez, pôs retorno no final do direito adquirido, vai pagar a licença remunerada, troca aqui. Exatamente. Né? Muda aí os campos. Isso. A informação do sindicato, que eu fiquei devendo mostrar, vai ser aqui, gente, ó. Então, dentro do sindicato, a gente tem os parâmetros onde que eu conto se a maior remuneração vai ser 3, 6 ou 12, ou sempre 12. Lembrando que esse sindicato é o que está linkado dentro do funcionário, porque às vezes eu ajusto o sindicato aleatório, ele não vai ter efeito. Então é dentro do funcionário. E também as informações ali, se inicia feriado, férias, descanso, sábado e domingo. Então aqui, se eu quero colocar para começar em qualquer época, né, falamos assim, é ali que tá a pegada, ali que tá a virada de chave. Exatamente. Que você tem que fazer, então, esses ajustes, porque senão vai te dar validação e aí você tem que vir aqui e ajustar do sindicato relacionado dentro do cadastro do funcionário, reforçando, porque eu vejo muita gente falando, na mágica não aconteceu. Aí vai ver o sindicato errado no colaborador. Não adianta. Não adianta.